quero convidar você a abrir a Bíblia, por favor, em João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 43 até o versículo 45. Quando eu orava a respeito dessa manhã e pedi a Deus uma palavra para essa manhã, Deus foi muito claro ao meu coração, dizendo assim: Marcelo, você precisa compreender algo que a minha igreja precisa compreender. Nós vivemos num reino físico, amém? Nós estamos na terra, nós estamos aqui, nesse plano material. Mas nós não podemos esquecer que há um reino espiritual. E que o reino espiritual, ele é invisível, mais real, como acabamos de profetizar aqui cantando. O reino espiritual, eu e você não podemos ver, mas pela fé, nós cremos que ele se move, que ele existe. Por isso a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível que nós possamos crer que ele existe. Então a fé é o instrumento, é o meio, é a maneira, é a forma como Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, manifesta o seu poder no reino físico. Então aquilo que acontece no reino do Espírito antecede aquilo que acontece no reino físico. Então eu vou repetir: aquilo que acontece no reino espiritual, no reino do Espírito, antecede aquilo que será feito no reino físico. Isso é algo tão poderoso e tão glorioso, tão grandioso, que quando Jesus vem e estabelece a igreja, e sobre Jesus, o estabelecedor da igreja, a rocha pela qual a igreja está fundamentada, a rocha eterna, ele diz assim: porque eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, e eu sou o fundamento da igreja, Cristo, a rocha, o que a igreja ligar na terra, será ligada no céu. Então aquilo que está acontecendo no reino do Espírito antecede o que se manifesta no reino físico. E nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque nós podemos olhar para o nascimento de Jesus apenas como um menino que nasceu. Podemos simplesmente olhar para a história, para a narrativa bíblica e dizer assim: foi um menino que nasceu no ventre de Maria. Não foi isso que aconteceu. No reino do Espírito estava se rompendo o poder das trevas, e sobre Jesus Cristo, o menino que nos foi dado, estava sobre ele a vida, e a vida se manifestou aos homens. Então não foi um nascimento apenas, mas foi o rompimento do poder das trevas que prende o coração do homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Em Cristo Jesus nós recebemos vida, e vida abundante. Por quê? Porque a vida estava nele e a vida se manifestou a nós. Se Jesus nasceu em nossos corações, então a vida está em nós. As trevas já não têm poder mais sobre nós, e agora nós podemos romper com toda e qualquer cadeia. Por quê? Porque a vida se manifestou a nós, porque um menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Então não é simplesmente um ato maternal, mas é o cumprimento da promessa dita por Deus através dos profetas, anunciada pela lei de Moisés e manifestada a nós como homens, que o recebemos como aquele que veio para romper com as trevas do meu coração e do seu coração. Isso posto, nós vamos olhar então para João, e diz assim em João 1, 43 a 45: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou Felipe, a quem disse: segue-me. Olha o convite de Jesus para Felipe: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe, presta atenção aqui: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus,
o Nazareno, o filho de José. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Produza a vida dela em nossos corações, Deus, para que nós possamos compreender que a encarnação de Cristo Jesus foi o céu unindo-se à terra para mudar a realidade da terra. A partir daquele momento, Senhor, a nossa vida foi transformada e a possibilidade de transformação da nossa vida se torna real, Senhor. Porque naquele momento, Deus, naquele bendito momento, Senhor, o Senhor mudou a sorte da terra. E por isso nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Este momento de Jesus com Felipe é um momento muito interessante, porque Felipe é convidado por Jesus para segui-lo, e é interessante porque ele segue Jesus. E daqui a pouco ele se encontra com Natanael, e ele fala assim: Natanael, achamos. Sabe, queridos, é muito interessante quando nós vemos que o reino do Espírito se movimenta para nos encontrar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O primeiro movimento não foi do homem para Deus. O primeiro movimento não fomos nós buscando a redenção ou a salvação. O primeiro movimento foi Deus se movendo para dar o seu Filho, para que através do seu Filho que Ele nos deu, nós pudéssemos encontrar redenção, remissão, salvação, transformação. Uma nova natureza pode ser implementada na minha vida e na sua vida. Então o primeiro ato de amor foi um ato de amor de Deus para conosco, quando Ele dá o seu Filho, para que através dele nós pudéssemos alcançar salvação. Mas é interessante porque Ele diz assim: achamos aquele de quem Moisés falava na lei. Então a lei aponta para Jesus, porque o fim da lei é Cristo. A lei foi estabelecida para que os homens pudessem viver de uma forma moral, agradável a Deus. Mas a finalidade da lei era que, pela moralidade do homem, por um comportamento, por uma prática, por uma vida moral reta, nós pudéssemos agradar a Deus, que é o legislador, aquele que deu a lei. A vontade do Senhor é que nós sejamos homens e mulheres íntegras, limpos, purificados para responder ao amor de Cristo em nossos corações. Mas Ele também diz a quem se referiam os profetas. Então o momento que Jesus nasceu representa muito mais do que apenas um nascimento. Seu nascimento representa o momento da encarnação, daquele que veio para cumprir a lei. E também como resposta da promessa de Deus, falada pelos profetas, anunciada pelos profetas, pelo Espírito do Senhor. Quando nós olhamos João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: o verbo, no princípio era o verbo. Então na constituição de todas as coisas, na criação de todas as coisas, Jesus estava ali, o verbo estava ali. Mas ele continua dizendo: e o verbo estava com Deus. Tanto é que nós olhamos para Gênesis e vemos que o verbo que está ali está na terceira pessoa do plural. Não era um fazendo, mas eram a Trindade fazendo e estabelecendo a criação de todas as coisas. E é isso aqui que João está nos revelando. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas ele fecha dizendo: e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. O movimento de amor de Deus para nos salvar representa Deus nos encontrando para nos dar salvação, para nos retirar do poder das trevas. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Mas olha o que diz o versículo 4: a vida estava nele. A vida estava nele. Então a materialização da encarnação nada mais do que foi o quê? A vida saindo do ventre de Maria, a agraciada, para cumprir o propósito do quê? E a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, se Jesus não tivesse nascido, o mundo estaria em densas trevas. Pastor, mas o mundo está. O mundo está, mas nós temos a esperança em Cristo Jesus. Mas entenda uma coisa: o nascimento de Jesus foi o momento onde a luz rompeu com as trevas. E aonde a luz está, as trevas não permanecem. Porque aonde a luz de Cristo entra, as trevas saem, porque as trevas não resistem à luz de Cristo. Por isso ele diz: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então o nascimento de Jesus representa a encarnação daquele que deixou a sua glória. Ele era o Verbo, ele estava no princípio, ele era Deus, mas ele deixa a sua glória para ser encontrado em forma humana, para que Natanael possa dizer assim: achamos aquele a quem a lei de Moisés fala, e a quem os profetas dizem que viria para nos salvar e para nos resgatar. Porque ele deixou a sua glória para salvar o pecador. Pelo arrependimento recebemos a salvação em Cristo Jesus, e pela salvação recebemos Jesus como Senhor. Então a salvação é a redenção e a remissão, mas também é o entregar do senhorio das nossas vidas nas mãos do Senhor. Por isso nós precisamos olhar para os profetas e ver o que os profetas falam a respeito desse momento do nascimento de Jesus. Nós precisamos olhar para o Evangelho e ver o que o Evangelho está revelando a respeito do nascimento de Jesus. Mas ele diz mais: e este senhorio, o senhorio de Jesus sobre nós, nos garante o acesso às promessas de Deus, para que todos aqueles que pela fé creem em Jesus Cristo recebam as promessas do Senhor sobre as suas vidas. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A encarnação, queridos, não é um simples nascimento, mas é o perdão dos nossos pecados chegando a nós, e todos aqueles que os recebem perdão para os seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Diz assim comigo: cumprisse o que fora dito. Mas compreenda aqui uma coisa, queridos, por favor, e por isso eu pedi para deixar o versículo. Foi dito por quem? Então foi o próprio Deus que anunciou que Jesus Cristo vinha para nos perdoar os pecados. Por isso, aqueles que recebem a Cristo, recebem o poder para que através do arrependimento você receba uma nova natureza, uma nova vida, perdão dos pecados, mas senhorio de Cristo sobre a sua vida, sobre o seu coração. Agora já não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em você. Este ato de submissão e de obediência a Deus nos leva a viver de um modo agradável a Cristo Jesus. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque a promessa estava se cumprindo em Jesus Cristo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o Deus conosco.
o Deus que habita em nós, o Deus que está em nós, o Deus que nos habilita e nos capacita para viver uma nova vida. Mas quando olhamos para Lucas capítulo 1, versículo 31 e versículo 33, lá em Lucas ele já aponta uma segunda ação do ato remissivo de Jesus por nós. Quando ele diz assim em Lucas 1, 31 a 33, eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Filho de Deus que estava nascendo para redimir um povo para si. Deus, o Senhor, novamente, quem dará a ele o trono? Deus, o Senhor, lhe dará o trono. Lhe dará o trono. Lhe dará o trono. O trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Você consegue entender? Você entende a vida eterna? Por que nós temos a vida eterna? Porque o seu reinado não terá fim. E aqueles que reinarão com ele não terão fim. E se nós não temos fim, nós temos vida eterna. É o céu se manifestando na terra, cumprindo aquilo que os profetas anunciaram a respeito daquele que viria, daquele que nasceu para redimir um povo para si, para redimir um povo que entregará o senhorio da sua vida para ele. Observando então os profetas, nós podemos observar alguns pontos fundamentais para compreendermos que o nascimento representa a mudança do curso de possibilidades dos homens. Olha o que Isaías 7,14 diz. Portanto, fala assim comigo, o Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Eu comecei a mensagem dizendo que há um reino espiritual, e que o reino espiritual precede aquilo que vai acontecer no reino físico, amém? Então nós precisamos entender que toda esta movimentação foi a movimentação do céu para mudar a minha possibilidade, a sua possibilidade de uma nova vida de redenção para nós. Então foi o céu se movendo por mim e por você. Você consegue entender o tamanho do amor de Deus? Ele entregou o seu Filho por mim e por você, para que nós pudéssemos encontrar essa esperança, essa vida. Nós fomos amados de uma forma tão extraordinária e tão grande, que Ele deu o seu Filho, para que nós pudéssemos encontrar vida, e vida plena. Mas Ele diz assim, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Então foi o Senhor que deu um sinal. E qual foi o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Aquilo que o Evangelho vai relembrar o que os profetas anunciaram. Mas nós precisamos entender algo. Ele diz aqui, eis que o Senhor vos dará um sinal. E o sinal foi, ela dará à luz um filho, e este filho será o Deus conosco, o Deus que veio para mudar a minha história e a sua história. Isaías 9, 1 e 2 diz assim, presta atenção nisso, mas para a terra que estava aflita, não continuará a... Por quê, queridos? Por que sobre a terra não continuará na obscuridade? Porque a luz do mundo veio através de Jesus. E porque Ele é a luz do mundo, a obscuridade já não vai mais nos prender, as trevas já não vai mais nos prender, as trevas não terão mais força sobre nós, as trevas não dominarão nossa mente, nosso coração, nós seremos verdadeiramente livres, porque aqueles que recebem a Cristo são verdadeiramente livres. Por quê? Porque a luz entrou nele e passou a habitar nele, e porque ele tem a luz, ele brilha a glória daquele que veio para resgatar para si o seu coração.
Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando nós recebemos a Cristo, a morte já não tem mais efeito sobre nós. Meu irmão, você entende isso? Você entende isso? A morte já não tem mais domínio sobre vocês. Ó morte, aonde está o seu agrilhão? Cristo Jesus venceu a morte, e porque Ele habita em nós, nós vencemos a morte, e seremos ressuscitados com Ele em primeiro lugar, se descansarmos no Senhor. Por isso que nós vivemos uma viva esperança, porque a nossa esperança não tem fim, porque é a esperança de um governo sem fim, de um reinado sem fim, de um trono eterno. Mas, queridos, nós precisamos compreender isso, que Ele veio para romper com as trevas. Mas é interessante, porque em Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu. Fala assim, nos. Agora você vai fazer um gesto comigo, amém? Nos. Você está entendendo isso? Nos nasceu. Não é assim, um menino nasceu. É um menino nos nasceu. Aqui, ó. Mas a luz estava nele, a luz estava nele, a luz estava nele, e porque ele nos nasceu, a luz nasceu em mim, para romper com as densas trevas do meu coração e da minha vida. Meu irmão, foi isso que Jesus veio cumprir na sua vida, te dar vida plena, vida abundante. Queridos, eu não estou dizendo uma vida sem dificuldades, sem problemas, sem tribulações ou sem aflições, porque se eu falasse isso seria mentira. Mas não importa o que venha, não importa o que atravessemos, a verdade é que a luz entrou no meu coração, e agora eu não preciso mais temer as trevas, porque as trevas não têm poder sobre mim, a morte não tem poder sobre mim. Eu agora tenho vida e vida abundante em Cristo Jesus, e se hoje chamar a minha alma, eu descansarei na glória com meu Pai. Por isso eu tenho viva esperança, aleluia. Nós não tememos o amanhã. Por quê? Porque sabemos que o nosso amanhã pertence àquele que vive e reina para todo sempre. Um menino nos nasceu. E olha que interessante, porque ele vai dizer lá, um filho se nos... Você vê que a Bíblia ela não é incoerente em nada. Muito pelo contrário. Na expressão da verdade da Bíblia, nós vamos compreendendo que a utilização dos termos bíblicos, eles são precisos, e significa que a obra que Jesus Cristo cumpriu é para mim, meu irmão, entenda isso. Hoje nós não celebramos um menino que nasceu, nós celebramos a vida que nasceu em nós, e nos deu esperança viva, e que nos dá a vida plena. Mas olha o que continua Isaías dizendo: o governo está sobre os seus ombros. Por isso que o Senhor nos chama para um ato de senhorio. Meus irmãos, entendam isso. O senhorio é tão importante quanto a salvação, porque a salvação nos livra da morte e do inferno, mas o senhorio nos faz viver de um modo agradável a Deus. Quantos querem viver de um modo agradável a Deus? Então ele precisa ser senhor da sua vida. O governo está sobre os ombros dele. Então significa que você está entregando o governo da sua vida para ele. Por isso Paulo vai ao extremo quando ele diz: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque a compreensão do senhorio, do governo de Jesus. Então salvação, remissão e redenção, e senhorio é entregar o governo, é permitir que o Espírito Santo de Deus, o Consolador enviado por Jesus Cristo, vá nos conduzindo em todas as coisas. Eu não decido mais por mim mesmo, eu tenho o Espírito Santo comigo. Por quê? Porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus
conosco. Eu tenho o Espírito Santo, eu posso pedir o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz: vocês não sabem como pedir, mas o Espírito Santo intercede por vós. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Vocês têm um conselheiro maravilhoso com você. Pergunte a Ele, deixa Ele dirigir a sua vida. Permita que Ele seja o centro da celebração da sua vida em todos os dias, não somente hoje, no dia 24, mas todos os dias Ele seja o centro da celebração, que você acorde todo dia dizendo assim: eis que o Deus Emanuel está comigo, eu vou vencer hoje. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Notemos então que o nascimento de Jesus representa o ato pelo qual o Verbo passou a habitar entre nós, e por este ato de amor alcançar pela cruz e pela sua ressurreição a transformação daqueles que o receberão e receberão uma nova criação. Somos novas criaturas geradas pelo sangue e pelo poder que há em Cristo Jesus. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 17 até o versículo 26, nós vemos ali Pedro discursando a respeito do que Jesus representou na vida dele. O que Jesus fez com aqueles homens? Aqui nós estamos olhando Pedro discursando para os homens, por quê? Porque veio o Pentecostes, diga assim comigo, veio o Pentecostes. Línguas foram distribuídas como chamas de fogo, como labaredas de fogo. E as pessoas começaram a olhar para aqueles homens sem entender nada. E atônitos não compreendiam o que estava acontecendo. Então Pedro discursa esse discurso que está em Atos capítulo 3, 17 a 26, e diz assim: agora, irmãos, eu sei que os fizestes por ignorância. Olha o amor de Deus. Olha, eu sei que vocês fizeram isso. Vocês crucificaram Jesus, o Nazareno, o filho de José. Vocês crucificaram o Filho de Deus, aquele que veio para te redimir, por ignorância. Como também as vossas autoridades. Eu acho muito interessante como Deus, Ele bate de forma graciosa. Diz assim: vocês fizeram por ignorância. E também as suas autoridades, ou seja, Ele conseguiu pegar todo mundo e botar todo mundo no mesmo lugar. Ó, todo mundo agiu por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os. Então Deus cumpriu aquilo que Ele mesmo disse pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí vem o plano de salvação e redenção. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde... Meus irmãos, entendam uma coisa: Deus nunca deixou de falar aos homens. Deus não está deixando de falar para nós hoje. E através da boca dos profetas, pela pregação da palavra, a Bíblia tem sido anunciada. E a Bíblia está anunciando que haverá o grande e terrível dia do Senhor, em que Ele virá para resgatar um povo para si. Um povo santo, lavado, purificado e redimido.
Assim como os profetas anunciaram que Jesus Cristo nasceria como sinal do Senhor para a salvação dos homens, a mesma palavra, o mesmo Deus, a mesma boca continua dizendo hoje para nós: haverá o grande e terrível dia em que o Senhor virá para buscar para si um povo lavado, redimido e purificado de todo pecado, um povo que andará fora das trevas, mas um povo que receberá a resplandecente luz do Senhor, e que estará no meio de uma geração corrompida, mas os seus lábios não se corromperão. Por quê? Porque eles estão debaixo do senhorio de Jesus. O mesmo Deus que falou pelos profetas para a antiguidade é o Deus que está falando para nós hoje, e está dizendo para nós: igreja do Senhor Jesus, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, para me encontrar com um povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Um povo com vestes santas, vestidos de linho puro, não de linho manchado, mas de linho puro. O mesmo Deus que anunciou aos profetas da antiguidade continua falando hoje. Disse, na verdade, Moisés, versículo 22, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações na terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido que cada um se aparte das suas perversidades. Salvação, senhorio, mas purificação. Purificação. Porque o Espírito de Deus continua dizendo: eu venho para buscar um povo lavado e redimido para mim. Porém, há um ponto importante para observarmos. João 1, 10, 14 nos revela algo muito profundo, meus irmãos. João 1, 10, 14 diz assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio, mas olha o mas aqui, ó. Mas o mundo não o conheceu. Sinal proferido, sinal dado, sinal enviado, promessa se cumpriu. Porém, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas olha a promessa aqui: mas todos, fala assim, todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Quantos creem no santo nome do Senhor? Quantos o receberam? O poder de Deus está em você, meu irmão. O sinal se cumpriu. Os profetas anunciaram, mas vocês o receberam. Mas entendam uma coisa. Entendam uma coisa. Há muitas distrações no mundo. Por que Israel não o recebeu? Israel não esperava um libertador das trevas. Israel esperava um libertador político, que iria tirar eles do domínio do Império Romano. Eles estavam encerrados dentro do Império Romano. Então os judeus esperavam o quê? Um rei que viria para os livrar do domínio político.
Então eles não o recebeu na condição de um reino espiritual que se manifesta sobre a terra. Jesus não veio para a política. Jesus não é pretexto para política. Jesus não veio para se envolver com política dessa terra. Jesus veio para manifestar a vida e nos livrar do império das trevas. E nos livrar deste sistema que está corrompido. Por quê? Porque é um sistema deste mundo, um sistema da terra. O seu governo é um governo espiritual e que nos capacita a viver no reino do Espírito, para que nós possamos estar livres. Pastor, então significa que a gente não vota? Irmãos, não estou dizendo isso, amém, irmãos? Vote. Mas vote pela direção do Espírito Santo na sua vida. Não faça política da terra. Meus irmãos, eu não estou nem um pouco preocupado hoje, porque eu preciso ser fiel àquilo que Deus disse. Deus não tem compromisso com política da terra. O compromisso de Deus é revelar aos seus filhos, para que os seus filhos o recebam. E aqui diz: aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Todos os que receberam a Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma nova filiação. Uma nova filiação. Agora nós temos um Pai celestial que nos ama, que se importa conosco, que quer dirigir as nossas vidas, que quer dirigir a minha casa, quer dirigir a sua casa. Meus irmãos, o seu casamento pode ser um lugar de bênção na terra, meu irmão. Mas quando nós não entregamos para o Senhor o senhorio e começamos a fazer as coisas segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente quer, segundo a nossa vontade, queridos, por favor, entenda o que eu vou dizer: o coração do homem é maligno. O coração do homem é maligno. O coração do homem deseja coisas que, misericórdia, até Deus, na sua glória, fala assim: Jesus, onde vai o coração do homem? Porque o homem tem uma insaciedade natural da sua carne. Por quê? Porque a carne do homem foi concebida em pecado, e ela está em pecado. Por isso que Jesus veio, para ser a luz dos homens e dar o poder para que nós sejamos filhos de Deus. O poder de Deus é a dádiva de Deus que se manifesta em nós, que nos livra do pecado. Nós não vamos conseguir nos livrar do pecado pelas nossas vontades, mas é pela vontade do Senhor. E por fim, queridos, quando nós olhamos para Cristo, encontramos a resposta certa para como viver nesta nova filiação. Filipenses 2, 6 a 11 vai dizer assim: pois ele, subsistindo na forma de Deus, fala assim comigo, subsistindo na forma de Deus. Então o primeiro momento de Jesus, ele é encontrado como Deus. Então Jesus é 100% Deus. Mas Filipenses continua dizendo assim: subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ser igual ao seu Pai. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele aceitou sobre ele ser servo do plano que Deus tinha para salvar o pecador. Então ele se coloca numa posição de servo. Então ele esvaziou-se da sua glória, se colocando numa forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então ele foi encarnado. Por quê? Porque ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória para nascer no ventre de Maria. Mas diz assim comigo: reconhecido em figura humana. Não, irmãos, assim ele não vai se reconhecer em figura humana, não. Fala assim comigo: reconhecido em figura humana. Meus irmãos, vocês precisam entender isso, queridos. Porque há um reino do Espírito, e há um reino, e há um plano físico. Se nós não conseguimos entender que todas as coisas acontecem no reino Espírito e se manifestam no reino físico,
você não vai conseguir se livrar daquilo que Deus já conquistou para você no reino do Espírito. Porque Ele já conquistou a liberdade da sua vida. Ela vai se manifestar sobre você, se você se alinhar e se posicionar com o reino do Espírito. Ele está dizendo aqui, e reconhecido em figura humana, a si mesmo na forma de Deus, Ele se esvaziou, e na forma de homem, se humilhou. No reino do Espírito, Ele se esvazia. No reino dos homens, Ele se humilha, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Esse texto evidencia Jesus 100% Deus, 100% homem. A deidade de Jesus Cristo está comprovada em Filipenses. Mas isso também nos mostra algo. Subsistindo na forma de Deus e reconhecido em figura humana, é clara a evidência da deidade, mas revela algo muito mais profundo. A natureza divina pode ser inserida em nossas vidas pela vida no Espírito Santo. Quando aceitamos a Cristo como Senhor, como Salvador, e o recebemos como Senhor, entregando o governo de nossas vidas para o governo eterno de Cristo Jesus em nós. Então a natureza divina, queridos, ela pode ser implementada na minha vida e na sua vida. Quando? Quando eu recebo a salvação e recebo o senhorio de Jesus. E pela vida do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a conduzir o meu coração e o seu coração. E agora nós passamos a ser a resposta do amor de Cristo através da santificação em nossas vidas e em nossos corações. Ao relembrarmos a revelação de João 1,4, ele diz assim: a vida estava nele. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Hoje celebramos não apenas um nascimento, celebramos aquele que por amor deu a sua vida por nós pecadores, para que por este amor intenso nós sejamos transformados pelo arrependimento, recebendo uma nova vida e uma nova natureza, a natureza divina em nós, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Deus, nessa manhã, Deus, nós, através do Teu Santo Espírito, pedimos que os nossos corações sejam elevados a uma nova realidade, Senhor. Que Jesus Cristo, assim como foi com Felipe, que achou aquele que foi anunciado pela lei, anunciado pelos profetas, que nós possamos achar Cristo Jesus também em nossos corações. E achando Cristo Jesus, nós o recebamos como salvação, mas também como Senhor, como governo das nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela minha igreja que eu tanto amo, Senhor, para que nós possamos entender essa realidade, Senhor, que a natureza divina deseja ser impregnada em nossos corações por uma transformação da nossa natureza, Senhor. Não andar mais segundo o curso deste mundo, ou comprometida com as coisas deste mundo, mas andando segundo o curso daquele que vive e reina, que está em nós. E como diz a Tua palavra, e foi anunciada, Deus, a vida estava em Cristo. É esta vida que nós Te pedimos nessa manhã. Mas a luz, Deus, que rompeu as trevas, também rompeu em nossos corações. Que em nós não haja mais trevas alguma, Senhor, mas que os nossos corações estejam totalmente purificados para o Senhor. Que os nossos corações estejam totalmente rendidos, Deus. E que o governo das nossas vidas seja entregue totalmente nas Suas mãos. Porque queremos viver, Deus. Pai, eu abençoo a minha igreja nessa manhã, declarando, Senhor, um Feliz Natal a todos, Deus. Que aquele que nasceu em nossos corações possa nascer a cada manhã, Senhor, como uma novidade de vida para nós, Deus. Que nós não celebremos somente nessa noite, Senhor Jesus, mas que nós celebremos todos os dias das nossas vidas, que um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e Pai
da eternidade. E assim, Deus, nós caminharemos nos seus conselhos. Nós dependeremos de um Deus que é forte e poderoso. Nós viveremos em perfeita paz, uma paz que o mundo não pode nos dar, mas é uma paz que o Senhor, o príncipe da paz, tem para nós. E nós estaremos reinando eternamente com Cristo Jesus, porque a vida eterna está garantida a nós em Cristo. Faz isso em nós, faz isso em cada um dos meus irmãos. Pai, que em cada uma das nossas casas nessa noite, Deus, haja uma linda celebração de Jesus Cristo, como aquele que veio como sinal de Deus para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.